Aberto, fechado, alto, baixo, com bico fino, enfim, qual o calçado ideal para a saúde dos pés e da coluna? Veja como evitar as principais doenças que atingem os pés. Essas e outras questões sobre a saúde dos nossos pés você confere agora no Saúde em Prática. E para falar sobre a saúde dos nossos pés, nós recebemos aqui o ortopedista Marcelo Torquato. Doutor Marcelo, muito obrigada pela sua presença aqui no Saúde em Prática. Eu que agradeço. Bom, doutor Marcelo, o salto alto ele é sempre citado como um vilão, né? Na realidade, ele acaba afetando muito mais do que os nossos pés. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre quais as outras regiões do corpo que podem ser afetadas por um salto alto, por exemplo, por um calçado. Bom, salto alto, ele é um símbolo de status, de elegância para as mulheres. Na verdade, um breve histórico é que ele foi usado desde o século antes de Cristo, 3.500 anos antes, com os egípcios, os faraós que usavam. E depois, durante toda a Idade Média, pelos homens. Começou pelos homens e não pelas mulheres. Olha só. Eles usavam, na verdade, para poder se sustentar nos cavalos para atirarem as flechas. Olha que interessante. E a partir do século XIV, com Luís XIV, o rei da França, era um status de nobreza. E a partir daí as mulheres começaram a usar. Mas, na verdade, o salto alto ele tem um problema de causar lesões, não só nos pés, como você abordou. Eles causam lesões na coluna, né? Principalmente porque quando a mulher usa um salto alto, né, esse tipo de calçado ele provoca uma inclinação da pelve ou a bacia da mulher de uma forma diferente. E isso acaba aumentando, então, a inclinação que a coluna tem. Então, levando ao uso frequente desse tipo de calçado ao que a gente chama de artrose, ao desgaste da coluna. Também nas pernas, né, vão causar encurtamentos. Essas lesões, ao longo do tempo, vão se tornando umas tendinites. Então, a mulher, geralmente, que fica de salto alto por muito tempo, quando quer usar um outro tipo de calçado, ela sente muita dor na panturrilha, na batata da perna, como a gente diz. E nos pés também, eles podem causar lesões lá na frente, né, na parte anterior do pé, que são as calosidades, as metatarsalgias chamadas. Então, o salto ele influencia em várias regiões do corpo. Os joelhos também frequentemente acometidos, com sobrecargas também da musculatura. Então, o salto, em princípio, por ser bonito, ter esse status, ele deve ter alguns cuidados, não ser usado por muito tempo, não ter esse calçado como o do dia a dia. Sim, agora nós temos no mercado diferentes tipos de salto, né? Como a gente até está vendo aqui hoje. Tem o Anabela, tem rasteirinha, tem o salto fino, tem saltos mais largos, né? Então eu queria que você dissesse pra gente se existe alguma diferença para o corpo usar, por exemplo, um salto mais fino ou um salto um pouco mais grosso? Então, os mais finos e mais altos, como esse aqui, eles são mais instáveis. Esse tipo de calçado, ele tem a predisposição a levar a mais as lesões do tipo lesões ligamentares de tornozelo, as fraturas de tornozelo, os entorses, porque o salto mais quadrado ou o salto mais largo, ele tem mais estabilidade e isso se torna mais fácil para o tornozelo se acomodar dentro de um calçado desse tipo. Sim. Agora a gente vai falar de um outro extremo, né? Que são, por exemplo, as rasteirinhas, as sapatilhas. Os calçados muito baixos, eles também podem causar dor nas costas, dor nos pés? Os calçados mais baixos, eles são, de um ponto de vista biomecânico, melhores, porque eles distribuem o peso do corpo de uma forma mais adequada. Então, esse tipo de calçado, normalmente, ele causa menos lesões para esses tipos de locais, como a coluna, como a perna, por exemplo, o joelho. Mas quando você tem pacientes ou pessoas que têm encurtamentos musculares, muito obeso, usar rasteirinhas pode ser também sinônimo de dores no calcanhar, que a gente vai ter por sobrecarga nessa região, porque é um sapato que vai
conseguir concentrar a carga nesse tipo de local. Sim. Doutor Marcelo, nossa equipe de produção foi às ruas para saber quais itens as pessoas levam em consideração na hora de comprar um calçado. É o que a gente vai conferir agora. Eu levo em consideração a qualidade do calçado e o conforto. Preço, a beleza que o calçado me causa, quer dizer, se eu acho bonito, legal e tal. E a terceira é o conforto que ele me proporciona. Eu nunca compro de marca ruim, porque eu acho que dura muito mais e sempre são mais confortáveis. Acho que hoje o mais importante é o conforto. Pra gente, principalmente na hora de trabalhar, né, ter um calçado adequado. Tem que ter qualidade, senão não é pelo preço, e sim pela qualidade. É preferível pagar mais caro e ter conforto. Preço, conforto, que mais? E a segurança, se é um calçado que é emborrachado e tal. Levo em consideração moda e conforto. Para mim tem que estar as duas coisas aliadas. Eu me atento ao conforto e também à aparência, né? Que eu acho importante na hora de escolher o calçado. Conforto. Apertado, never. Como a gente viu, o preço é importante, mas a maioria das pessoas prioriza mesmo o conforto, né, doutor Marcelo? Quais itens a gente deve se atentar na hora de escolher, de comprar um calçado? Bom, a compra de um calçado parece muito fácil, é só chegar lá na loja e escolher um calçado e levar embora. Sim. Mas, na verdade, a gente tem alguns critérios que devem ser levados em consideração. Por exemplo, um jeito muito fácil de você poder comprar um calçado é na sua casa você desenhar o seu pé, né, numa cartolina, num papel, e levar na loja e botar o calçado em cima. Ver se esse calçado preenche o seu pé, né? Comprar calçados também no período da manhã, onde o pé está menos inchado do que à tarde. À tarde o pé está mais inchado, então se você comprar à tarde é melhor do que você comprar de manhã. Cada pé tem a sua particularidade. Sim. Por exemplo, tem pés cavos, que são aqueles com o arco maior, tem os pés mais planos, que necessitam de calçados mais estáveis. Então, via de regra, cada pé tem que levar em consideração os tipos de calçados. Calçados esportivos, também você tem que comprar 1 ou 2 números maiores, porque você acaba usando as meias, aquelas meias mais grossas. Sim. Então é muito comum o atleta causar bolhas, causar calosidades. Então temos que levar em consideração calçados mais confortáveis, normalmente mais largos, normalmente que caibam no seu pé. Sim, com certeza. Agora, a gente comentou sobre os problemas que a utilização de um salto pode causar, né? Calçar rasteirinha um dia, salto no outro, por exemplo, depois a sapatilha. Tentar fazer ali um rodízio de tipos de calçado. Pode ajudar a prevenir esses problemas, doutor? Isso é o ideal. Fazer com que o corpo não acostume com uma situação só, faz com que a musculatura tenha que trabalhar toda, não só uma parte de um músculo ou de outro. Então, se você trocar os calçados, e até recomendo aos pacientes que troquem um calçado no período da manhã e um calçado no período da tarde. O calçado mais aberto à tarde favorece mais os mais largos, os mais confortáveis, onde o pé incha mais a gente. Então, isso é o ideal. Seria o ideal que a gente trocasse o calçado algumas vezes no dia. Legal, a gente está falando até agora sobre o salto alto, né? Então a gente acaba falando mais sobre os calçados femininos. Agora, é importante prestar atenção na hora de comprar um calçado também para as crianças, para os homens também, né? Eu acho que esse cuidado vale para todo mundo, né? Os homens hoje estão até mais vaidosos. Então hoje, na questão dos homens, os homens compram muito calçados de couro, que são calçados mais apertados, mais rígidos, mais firmes. Quando eles compram calçados com mais bico finos também, Sim. que é uma moda, às vezes, masculina, isso também pode levar a deformidades, a calosidades. No caso dos sapatênis, por ser um sapato que está na moda, eles são muito flexíveis, eles absorvem pouco impacto às vezes. Então, quem tem determinados tipos de pés, como o pé cavo ou o pé plano, vão ter mais dificuldades, vão ter mais predisposição às lesões. E no caso das crianças, hoje as crianças conseguem convencer os pais facilmente a comprar calçados de salto. Para meninas, né, a gente vê muito isso e elas sentem muita vontade de usar, é claro, né, querendo
copiar os adultos, e eu já vi isso, calçado infantil pequenininho com um saltinho lá. Isso é adequado? Nem um pouco. O que vai causar as mesmas lesões no adulto, com um problema ainda maior. Os ossos das crianças estão em formação. E essas crianças, então, vão poder estar suscetíveis a mais graves lesões do que nos adultos, onde os ossos já estão formados. Então, na verdade, nós temos que tomar cuidados. Calçados para crianças sempre mais rasteiros, mais adequados ou com bastante amortecimento. Legal. Bom, a gente vai agora para um rápido intervalo. No próximo bloco, você confere o que fazer quando surgem joanetes e calos. Continue aí com a gente. Saúde em Prática está de volta, hoje falando sobre a saúde dos pés, e quem esclarece as nossas dúvidas é o ortopedista Marcelo Torquato. Doutor Marcelo, estamos falando sobre esse tema aqui hoje. O bico fino do sapato, ele também é um vilão para o aparecimento de joanetes. Como exatamente ocorre a formação do joanete? O joanete, ele tem a formação dele decorrente na base do primeiro osso chamado dedão da gente. Ele vai sendo empurrado para o segundo dedo em relação ao calçado que vai tendo um bico mais fino. Esse mudança de direção vai causando uma saliência óssea na parte medial do pé. Isso, como se ele fosse juntando com os outros dedos. Exatamente. E essa formação óssea vai se aumentando por atrito ao calçado. Quanto mais bico mais apertado, calçado mais fino, ele tem a tendência a aumentar esse tipo de lesão. Isso vai causando a vermelhidão, o dolorimento, vai ficando doloroso a região. Então, não é só o fator do calçado, mas tem que estar associado a condições hereditárias. Pacientes que têm na família casos de joanete, provavelmente irão ter mais predisposição a isso. Pacientes que têm doenças como artrites ou defeitos congênitos também vão ter mais predisposição à formação dessas lesões. Mas, via de regra, é o primeiro dedo que entorta em função do segundo. E é um caso irreversível, Marcelo? Na verdade, a gente tem algumas condições que, no começo, sem tratamento cirúrgico, a gente consegue revertê-lo, mas a tendência é ser progressivo, não irreversível. A reversão é quando a gente tem tratamentos cirúrgicos. Tá. Agora, quem tem joanete deve tomar, então, quais cuidados? Ou quem já sabe que, de repente, tem uma tendência, né? De repente, a mãe já teve, algum familiar já teve. Dá para evitar? Tentar evitar, pelo menos? Tem que evitar. Quais são os mecanismos que a gente orienta? Compra de calçados mais largos, ou calçados mais abertos, no caso das mulheres, uso de palmilhas para ajudar a corrigir algumas deformidades do calçado. A gente tem aquelas cintas que fazem a tração, né, noturna, que a gente indica para que o dedo volte temporariamente ao seu lugar, tudo para evitar que os ligamentos não se acostumem a ir em função do segundo dedo. Então, nós precisamos que isso não aconteça. Legal. Agora, um outro grande incômodo são os calos, né? Alguns são avermelhados, outros são doloridos. O que é que devemos fazer para evitar os calos? Os calos, eles também seguem o mesmo princípio da joanete. Os calos, você tem que evitar sapatos que machuquem o pé, sapatos apertados, inadequados. Você tem que ver as condições de absorção desse calçado. Você tem que comprar calçados mais altos na frente para que não machuquem os seus dedos e evitar assim andar descalços em regiões muito ásperas. Tudo isso são condições que podem evitar os calos, né? Bom, doutor Marcelo, agora então nós vamos conferir a segunda parte da nossa enquete feita nas ruas. Você já teve algum problema nos pés, pernas ou coluna pelo uso de um calçado inadequado? É o que a gente vai conferir. Bem, uma vez eu comprei um calçado numa loja de departamentos
preço bem atrativo e aí me causa muitas dores nos pés, eu descartei ele logo. Saltos muito altos, sem essa parte de plataforma, assim, eles doem um pouco o joelho no final do dia, dói a planta do pé, assim, na parte da frente. No calçado do trabalho tem um pouco de problema com a biqueira de metal, né? Porque ela pega um pouco no canto dos dedos e dá um pouco de calo. Então atrapalha um pouco, incomoda. Já tive sim, porque eu tenho um dedo sobreposto ao outro. Tá? E um calçado que ele não é de couro, ele é muito firme, ele pega, eu tenho problema, eu tive que fazer um tratamento no pé. E o que me veio ocorrer foram dores na coluna. Depois eu vi perceber que era o sapato. Então, muita dor no pé, muita dor no calcanhar e passou-se para a coluna. Comprei um sapato assim mais numa promoção, por um preço, e depois cheguei em casa e mal consegui usar o calçado assim, porque foi uma compra errada mesmo, uma compra assim feita sem pensar. Comprei um sapato que não era bem adequado, formou umas bolhas. Eu usava muito calçado que apertava. Quando eu era mais moça, eu não via isso. Eu achava bonito, ia lá, comprava. E depois que apareceu a Joanete, daí eu falei, ai não, agora eu só compro calçado bem confortável. Ficava em casamento, alguma coisa assim, quase morria, não sentia mais os pés, os dedos, e tanto que apertava. Todo mundo já passou pela horrível experiência de comprar um calçado inadequado, né? Agora, doutor Marcelo, qual a diferença entre as bolhas nos pés e os calos? Aparentemente, eles têm a mesma causa, né? Que são os sapatos apertados. Sim. As calosidades, elas são um mecanismo protetor do pé. É uma coisa que vai se formando através de uma agressão, normalmente do calçado, que vai aumentando, então, a camada chamada queratina da pele. Então, vai provocando um espessamento, e esse espessamento ele tem a função de proteção do pé. Em alguns casos, onde os calos se tornam muito grandes ou muito dolorosos, é porque há um extravasamento de líquido ou há um processo inflamatório e até infeccioso, que aí existe uma gravidade maior. Já nos casos das bolhas, as bolhas não. As bolhas são só da superfície da pele, da face da epiderme. Então, elas são um extravasamento de líquido pelo atrito, é mais pelo aquele deslizamento que você tem em relação ao calçado e não por um traumatismo frequente. E aí, o que causa? A bolha, normalmente, é um acúmulo de líquido. Normalmente, não devemos furar essas bolhas e nem devemos removê-las. Elas servem como proteções naturais do pé. Legal. Agora, quanto às palmilhas, qual a função delas, doutor Marcelo? As palmilhas, elas têm a função de absorção de impacto. Existem vários tipos de palmilhas. As palmilhas, elas podem ser prescritas pelos médicos para correções temporárias. A função dela é tirar a hiperpressão de algum lugar que exista no pé ou alguma deformidade que você possa apresentar. No caso de palmilhas que são autoprescritas, isso existe muito nos pacientes, as pessoas gostam de ir na farmácia comprar palmilhas de calcanheiras, de silicone. Existem riscos, porque uma palmilha, quando você usa, pode mudar a mecânica do seu pé, a ação do seu pé, causando até dores em colunas, causando dores em regiões onde não apresentavam. Então, existem muitos cuidados que a gente precisa tomar. A palmilha deve ser de orientação médica e não comprada sem essas prescrições. Bom, nós vamos dar uma rápida pausa e no próximo bloco você confere esporão e fascite plantar. Tem também a nova série do quadro De Olho na Alimentação. O Saúde em Prática volta já. Saúde em Prática está de volta. Hoje recebemos aqui o ortopedista Marcelo Torquato, esclarecendo nossas dúvidas sobre a saúde dos pés. Mas antes de prosseguir, você confere a nova série De Olho na Alimentação. Você sabe a diferença entre o iogurte e a bebida láctea? Então confira agora. De Olho na Alimentação está no ar. Hoje eu vou falar para vocês sobre a diferença de iogurte e bebida láctea.
O iogurte, a composição dele é de leite, que pode ser integral, desnatado ou semi-desnatado, mais bactérias lácteas, que vão fazer esse processo da formação do iogurte. O iogurte ele é mais consistente do que a bebida láctea, ele tem mais proteínas e mais cálcio do que a bebida láctea. Em contrapartida, ele é mais calórico e tem maior conteúdo de gordura do que a bebida láctea. Para as pessoas que querem perder peso, que querem emagrecer, a bebida láctea é a alternativa melhor, porque ele é menos calórico. A bebida láctea, ela tem de fórmula láctea na sua composição 51% de base láctea, o iogurte ele já é de 70% de base láctea. Então o iogurte ele é mais concentrado do que a bebida, por isso a sua consistência é mais grossa. A bebida láctea, em contrapartida, ela tem menos proteína, menos cálcio, menos gordura e menos nutrientes. Então a gente tem que saber fazer essa diferenciação na hora de comprar. Para crianças, a gente orienta o melhor uso do iogurte. O iogurte, por ele ter um melhor perfil nutricional, por ele conter mais proteínas, por ele conter mais nutrientes, entre ele o cálcio, para a formação dos ossos da criança, para auxiliar no crescimento, nós orientamos que seja utilizado então o iogurte. A bebida láctea ela pode ter iogurte na sua composição, então ela pode ter como um ingrediente o iogurte, mas o iogurte ele não é bebida láctea, por isso é importante lermos o rótulo no supermercado para saber exatamente o produto que nós estamos comprando. É muito bom saber a diferença até para escolher o que tomar e em qual momento, né? Ficar de olho na alimentação é também ficar de olho nas nossas escolhas. Bom, doutor Marcelo, voltando ao tema do programa de hoje, agora a gente vai falar sobre a fascite plantar. Ela é uma inflamação na fáscia plantar, localizada na sola do pé, é isso mesmo, né? Exatamente. Como é que surge essa inflamação, doutor Marcelo? Essa inflamação, a causa principal é um estresse excessivo dessa região. Ela começa justamente na área do calcanhar e se estende até os ossos do pé. A fáscia, ela é um tecido mais denso, mais firme. Quando ela sofre muito estresse ou uma tensão muito grande, ela acaba tendo um processo de microlesões, microrupturas, que levam a esse processo doloroso, inflamatório. Normalmente você vê o paciente com aquele pé doloroso ao pisar pela manhã, ou um pé mais inchado, mais vermelho. As causas principais que isso acontece estão relacionadas a vários fatores. Por exemplo, a obesidade, onde sobrecarrega mais a região da área plantar do calcanhar. A idade é mais comum entre os 40 e 60 anos de idade. O encurtamento do tendão de Aquiles. Atividades como você dançar, você correr, isso também provoca mais estresse nessa região. Só para se ter ideia, se você ficar com mais de 10 horas em pé, 100% das pessoas vão ter dor em região plantar do pé. É uma das causas grandes desse tipo de lesão. A dica é você começar a alongar antes de sair da cama. Fazer um alongamento com toalha de banho ou com uma faixa, isso atenua bastante esse tipo de situação. Legal. Agora, algumas pessoas confundem a dor da fascite plantar com a do esporão, já que ambos surgem pela manhã e o local da dor ali é aproximado. Qual a diferença do esporão para a fascite plantar, doutor Marcelo? A fasciite é o que a gente acabou de explicar, aquela inflamação dolorosa desse tecido mais denso. Esse tecido mais denso, fáscia, está inserido nesse calcanhar nosso, no osso do calcâneo. E ali também tem os músculos, que são os flexores do pé, dos dedos. Esses dois tecidos vão provocando um aumento de tração do osso e provocando a formação de uma espícula óssea, que quando a gente vê no raio-x, tem o formato de um bico de um tucano, de um papagaio. Isso é o que o pessoal conhece como esporão. Então, na verdade, o esporão é uma consequência da fasciite plantar. Então, o esporão ele não tem uma característica tão dolorosa quanto a da fasciite. Bom, agora há esporões que não doem, né? O fato dele existir, mesmo sem doer, pode ser prejudicial? Na verdade, existem
situações da fasciite plantar que se tornam crônicas. Há tanto espessamento, tantas rupturas, que o paciente começa a se sentir sem dor. Então, se o paciente tem o esporão ou não tem o esporão, isso não influencia muito na dor. O que influencia na dor é se ele deixa de alongar a fáscia plantar. Tem pacientes que têm esporões grandes e não tem dor nenhuma. E tem pacientes que não têm esporão, mas têm muita dor. Então, o esporão é apenas um símbolo e uma consequência de um processo chamado fasciite plantar. Entendi. Agora, depois de um dia difícil, uma das melhores sensações, com certeza, é chegar em casa e tirar os sapatos, né? Agora, doutor Marcelo, cremes, massagem, aquele conhecido de muito tempo, o escalda-pés, pode ajudar a relaxar os pés, as pernas nesse momento? Nossa, e como? Nós merecemos, né? Depois de um dia inteiro, os pés sofrendo, carregando o seu corpo inteiro, eu acho que o ideal é você começar com escalda-pé. Poder pegar uma bacia simples com água morna, até com bolas de gude, de búrica, forrar, fazer massagens, depois passar um creme à base de ureia que hidrata bem profundo os nossos pés e até a automassagem, com os polegares a gente fazer movimentos circulares em toda a planta do pé. Isso vai atenuando, melhorando a circulação do pé e aliviando. Acho que é um merecimento para os nossos tão queridos pés. Com certeza. Bom, doutor Marcelo, nosso programa já está chegando ao fim. Quero agradecer aqui a sua presença por ter trazido tantas informações, nos esclarecendo sobre os nossos pés. Obrigada pela sua presença, viu? Obrigado. Bom, você aí de casa, para rever este e outros programas, já sabe, né? É só acessar o nosso site www.tv.nesp.br/saúde em prática. E a gente se encontra na semana que vem. Então, eu te espero. Tchau, tchau.